A carteira verde e amarela é apenas um dos artigos que compõem o corolário de proposições que estão dentro da medida provisória. No caso específico do verde e amarelo, nós estamos colocando que, preferencialmente, esse jovem será treinado pelo Sistema S e pelos diversos instrumentos que estão à disposição da sociedade. A ideia é propiciarmos para os jovens que buscam o primeiro emprego um atrativo, porque mesmo quando melhora a economia, quem entra por último no vagão do crescimento são os jovens que buscam o primeiro emprego. Os empresários normalmente contratam aqueles mais qualificados e os mais experientes. Então não contrata o jovem porque ele não tem experiência e por não ter experiência ele não é contratado. Então a ideia é desonerar a folha de empresas que tomem a atitude de contratá-los, levando em consideração que deu errado em programas anteriores. Nós temos um laboratório muito recente. Houve um programa feito pelo então presidente Lula, que era o primeiro emprego, que não rodou pelo excesso de burocracia, menos de 100 mil jovens em 4 anos. Houve um outro programa de desoneração de folhas feito pelo ex-presidente Dilma, em mais de 74 atividades distintas da economia, que também não rodou pela falta de critérios e de contra-garantias. E o que nós fizemos foi estabelecer um programa que não permite, por exemplo, que haja substituição de novos funcionários, só desonera aqueles que efetivamente forem agregados ao sistema. A elegibilidade se dá pela faixa etária e pela procura do primeiro vínculo, exceptuando quem é menor aprendiz ou quem tenha trabalhado de forma intermitente ou como autônomo no período anterior, e estabelece um tempo de duração no contrato, no máximo 24 meses. Então é um processo que levou em consideração essa curva de aprendizado que já aconteceu no nosso país. Tem como estimar o impacto na geração de emprego? Sim, nós estimamos 1.800.000 vagas nos próximos 3 anos. O custo, inclusive, do programa é o que tem gerado, eu diria, o maior ruído, porque pela lei de responsabilidade fiscal nós temos que apontar uma fonte, e nós apontamos a possibilidade da taxação do seguro-desemprego. E a crítica que se faz, ela na verdade nós combatemos com uma assertiva. A primeira ideia não é recente, ela foi fruto de um debate feito com as centrais sindicais em 2007, quando o presidente da República era então o presidente Lula. E naquela oportunidade um dos únicos consensos foi esse, ou seja, a inclusão previdenciária para quem tem direito a seguro-desemprego. E qual é a lógica do processo? A rotatividade da nossa mão de obra no setor privado é muito grande, chega a 1/3 dos funcionários, dos trabalhadores contratados são desligados durante o ano, em torno de 15 a 16 milhões de brasileiros. Ao longo de uma vida laboral de 35 anos, isso se dá em pelo menos 4 vezes a 5 vezes. Se você imaginar essas 4 vezes, você vai adiar o seu período de aposentadoria por 20 meses, né, que o período são 5 meses de um seguro-desemprego. Se você contribui, imagine alguém que ganha um salário mínimo, 8% sobre isso daria, vezes 20, R$ 1.600 nesses 20 meses. Se você antecipa em 20 meses sua aposentadoria, você vai perceber pelo menos 21 mil. São R$ 1.000 por mês, mais um 13º e mais uma proporcionalidade dos 8 meses subsequentes. Então é inclusão previdenciária. Agora, se o Congresso se sentir incomodado, é evidente que ele pode buscar uma nova fonte de financiamento dentro do próprio orçamento. O Congresso tem a legitimidade de buscar isso. Nós não podemos fazer abrir mão de um programa que pretende fazer com que haja uma oportunidade maior, né, pela questão da produtividade, para aqueles que procuram se inserir no mercado de trabalho no seu primeiro vínculo empregatício. Secretário, mas o governo pensa num plano B nessa questão do orçamento? Se o Congresso rejeitar, o governo teria uma outra alternativa? Veja, nós enviamos ao Congresso uma medida provisória. A comissão deve ser constituída a próxima semana. Há um relator que já foi designado pelo presidente da Câmara, que é o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. Há um presidente que será eleito, mas deve ser o senador Petecão, do Acre. E eles, em conjunto com seus pares, vão se debruçar sobre o tema. O governo já apresentou o projeto. O que eu estou dizendo é que o Congresso Nacional terá a legitimidade de se sentir que
esse não é o caminho adequado, buscar um caminho diferente, dentro do orçamento e cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Tem também a exclusão das pessoas acima de 55 anos, o senhor falou que teve essa questão, problema de recursos, né? Não houve, nós defendemos a necessidade de que as pessoas acima de 55 anos pudessem ter sido contemplados também na medida provisória, principalmente aqueles mais pobres, porque aqueles que não se aposentaram no Brasil com 55, 56 anos, são aqueles que não conseguiram preservar o vínculo empregatício por um tempo que lhe permitiu a elegibilidade para fim de aposentadoria. São os mais pobres e os menos qualificados. Então esses vão ter uma dificuldade maior de se reinserir no mercado de trabalho. Então nós também gostaríamos de termos atendido essa faixa etária. Agora, não houve espaço fiscal. O Congresso pode buscar dentro do orçamento um espaço fiscal. Eu particularmente acho que é justo.